Oi, turma. Ó, atividade de hoje, quarta-feira, dia do mês, dia 8, tá? De julho, dia da semana é quarta, dia do mês é 8 de julho de 2020. Vai ser de português. Hoje vamos tirar algumas dúvidas sobre quando escrever uma palavra com G ou com J, tá? Ó, a gente tem assim, o som é o mesmo, certo? A gente precisa saber agora quando usa o J e quando usa o G. Então, tem algumas regrinhas aqui embaixo, ó. Quando usar G nas palavras, tá? Ó, quando usar o G nas palavras. Então, tem algumas dicas que a gente vai estar colocando aqui, que vai ajudar vocês a usar, saber quando que usa a letra G e quando que usa a letra J. Então, primeira dica, em substantivos terminados em agem, igem e ugem. O que é substantivo? A gente viu isso também o ano passado. É tudo que dá nome, né? Então, a gente tem o substantivo próprio, que é o nome das pessoas, dos animais, quando a gente dá um nome para um animal de estimação, ou o nosso nome, o nome da mãe, o nome do pai. E os nomes dos objetos, das coisas, eles são substantivos comuns. Então, todos os substantivos terminados em agem, igem e ugem é com G, tá? Então, esse aqui é com G, é o uso do G que eu tô falando, tá bom? Aí, palavras também terminadas em ágio, égio, ígio, ógio, ujo, com G também, tá? Então, são algumas dicas que vocês vão exercitando isso e aí vão aprendendo quando é com G e quando é com J, tá? Verbos. O que era verbos? Estudamos um pouquinho ano passado também. Verbos é toda ação, tá? É quando a gente vai demonstrar uma ação. Tomar banho, beber água. Então, tomar é verbo, beber é verbo. Então, verbos terminados em ger e gir também é com G, tá? Em palavras derivadas de palavras escritas com G. Então, vamos entender agora um pouco para baixo aqui, ó. Exemplos com age, igem e ugem. Tem aqui uma listinha de exemplos. Passagem, vertigem, ferrugem. Exemplos daqueles que eu falei, com ágio, égio, ígio, ógio e ujo. Pedágio, sacrilégio, tudo vai ser com G. Exemplos com ger e gir. Proteger, fugir, fingir, é com G. E agora, quando usar o J nas palavras? Então, a consoante J é usada em palavras cujo étimo latino se escreve com J. Vamos entender um pouquinho mais, tá? Em palavras também derivadas de uma palavra escrita com J. Em formas verbais de verbos terminados em jar ou ger no infinitivo. Em palavras de origem tupi, africana e árabe. No exemplo, vocês vão entender um pouquinho mais, tá? Então, por exemplo, palavras como viajar, arranjar, lisonjear é com J. Aqui na segunda folha, ó, também eu tenho outros exemplos de palavras de origem tupi, africana ou árabe. Pajé vai ser com J, Jequitibá com J, Genipapo com J. E aí também eu já coloquei aqui, ó, uma tabela de palavrinhas com G e uma tabela de palavrinhas com J. Então, isso aqui é exercitar, tá, gente? Quanto mais vocês lerem, quanto mais escreverem, vocês vão aprendendo quais são as com G e quais são as com J, porque o som é o mesmo. Então, vai de entender, pega aquelas dicas do G, que são dicas mais fáceis, ó, como tá aqui na primeira página. Então, tudo que dá nome, substantivo, terminado em age, igem, ugem, G. Palavras terminadas com ágio, égio, ígio, ógio, ujo, com G. Palavras também terminadas em, verbos terminados em gir, gir, com G. E palavras derivadas de palavras escritas com G. Então, tudo que originalmente é escrito com G, as demais, as derivadas também vai ser com G, tá? Então, ficou aqui, então, na segunda página, a tabela de palavrinhas com G e a tabela de palavrinhas com J, tá bom? Os exercícios são só 3, 1, 2 e 3. O primeiro, complete as palavras com G ou J.
jeito, laje, bege, sujeito, longe, exigir, gesto, hoje, Jericó, tigela, fugir, lisonjeado, tá? Eles vão ter aqui na tabela ou vão encaixar em uma dessas regrinhas do G, tá? O segundo exercício. Assinale a opção em que todas as palavras estão escritas em forma correta, tá bom? Então, vocês vão analisar a primeira opção, analisar a segunda e ver qual é a opção que todas as palavrinhas estão de forma correta. Será que a letra A está correta? Manjericão, jiboia, bege e tigela. É desse jeito que escreve? Ou é manjericão com G, jiboia com J, bege com G, tigela com J? E assim por diante. Então, vocês vão olhar essas aqui, procurar elas ou aqui nessa tabela de G ou J, ou naquela regrinha da primeira folha, tá? E me falar qual dessas é a que todas as palavras estão escritas certas, tá? Vai ter uma alternativa só. E a terceira é, complete as frases com as palavras viagem e viagem, tá? Qual que será que tá certa? Vamos fazer uma viagem pela América do Sul. Tenho disponibilidade? Aí você vai colocar aqui a palavrinha, tá? Aí aqui, ó, é não tenho disponibilidade. Eu falei errado, tá? Na letra B, não tenho disponibilidade. Ponto final. Viagem vocês. Quando eu falo viagem vocês, é um verbo. Verbo viajar, eu viajo, né? Vocês viajam. Então, viagem vocês. Vamos ver como que é a regrinha do verbo, tá? Ó, achei aqui a regrinha de verbo, onde fala, ó, em formas verbais de verbos terminados em jar, tá? Então, como que é o verbo? Viajar. Então, nesse caso aqui, tudo que é derivado de viajar, viagem, vai ser com J, tá? E aqui, ó, quando ela é um substantivo, tô dando nome a algo, nome, o que é o nome? Viagem. Aí vai ser com G aqui, tá? É só essa dúvida. Aqui é um substantivo e aqui é um verbo. Tá bom? Então, agora é só realizar as demais e tá tranquilo esses 3 exercícios de hoje, certo? Qualquer dúvida, eu tô à disposição, tá bom?